Você conhece as garotas da Ado? 君の中へ光灯すドキドキドキドキドキドキドキドキOlá pessoas, sou a Akira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para falar novamente da queridíssima cantora Ado e das personagens que protagonizam suas músicas, dando continuidade ao meu último vídeo sobre o tema, caso não tenham visto, apresentando-as e consequentemente fazendo análise de seus designs e videoclipes, tentando entender e aprofundar ainda mais sobre o significado de cada uma delas. Gira-chan é a personagem que protagoniza o videoclipe Gira Gira, ilustrado pelo artista Numazu e lançado em 13 de fevereiro de 2021. Aqui já começamos com uma pedrada, pois tanto Gira-chan quanto Gira Gira são dois elementos bem complexos de se entender. Seu videoclipe e sua composição musical possuem várias indiretas e metáforas que dificultam sua compreensão e ocasionam várias interpretações para o mesmo produto. Então, para minha análise, primeiro eu busquei entender melhor o storytelling do videoclipe e depois analisar os designs mostrados das personagens ao decorrer dele. Então bom, a princípio, Gira Gira é uma música sobre autoaceitação que é contada sob a perspectiva de Gira-chan, uma personagem com problemas de autoestima e que vive em um contexto de ambiente religioso. Essa baixa autoestima é derivada de sua mancha em seu lado esquerdo do rosto, sendo um fato constantemente realçado na letra da música. Após a introdução da personagem, o videoclipe apresenta o enredo principal. Em mais um dia qualquer, Gira-chan se depara com algo parecido com uma pessoa, que pelas vestimentas e trejeitos sugere ser a divindade exaltada naquele ambiente. Em seguida a cena muda, e vemos Gira-chan em um novo cenário, agora usando uma vestimenta diferente, indicando uma possível transformação. E logo após isso, nos é apresentado o rosto daquela tal divindade, sendo notório a imperfeição que há em seu lado esquerdo também, que nem da nossa protagonista. A sequência culmina com ela quebrando essa figura com um martelo, retratando a destruição dessa entidade, e possivelmente de tudo que ela representava. Vendo isso tudo, me fez surgir alguns questionamentos. O que foi essa cena dela quebrando a deusa? Por que ela fez isso? Que lugar é esse? Que roupas são essas do nada? O que tudo isso significa? Pois bem, aqui vai minha interpretação dos fatos. Gira-chan é uma garota que sofre e sofreu a vida inteira pelo seu complexo de inferioridade, muito por causa da marca de mancha em seu rosto. Isso conectado a esse ambiente, aparentemente muito ligado a alguma religião e de nobreza, valorizava muito uma ideia de perfeição, na qual as divindades eram objetificadas e admiradas justamente por serem consideradas impecáveis. Nesse contexto, Gira-chan se sentia deslocada e inadequada, pois sua aparência a afastava desse padrão idealizado, intensificando ainda mais seus sentimentos de exclusão e baixa autoestima. Até chegar no momento em que ela se encontra com essa tal deusa, percebe que ela possui o mesmo defeito em seu rosto, entrando em algo parecido com um estado de choque e se desassociando da realidade. Por isso, ela surge com uma nova roupa em um lugar tão surreal, parecido como um palácio divino. Tudo isso dito é refletido nos seus designs. Gira-chan é introduzida utilizando roupas tipicamente mais conservadoras, longas e fechadas, franja tampando toda sua testa e cores bem mais mortas, como o azul sem saturação alguma, demonstrando todo esse sentimento que Gira-chan sentia no passado. Seu segundo design já nos apresenta um outro olhar, a começar pelo seu vestido longo e listrado, que demonstra esse sentimento de liberdade, mas em dualidade o de aprisionamento. Uma blusa branca toda bem bordada, quase parecendo com uma nuvem ou asas de anjo,
cabelo mais longo com a franja aberta, cores mais vivas e algo parecido com uma coroa ou uma auréola em sua cabeça. Todos esses itens ditos direcionam a nossa percepção para achar que ela se tornou alguém mais livre, autêntica e poderosa. Ela muda drasticamente, mas mesmo assim ela continua mostrando a sua mancha em seu rosto, significando essa superação moral sobre si mesma, mas ao mesmo tempo não perdendo a sua particularidade, aquilo que a torna única. A escolha de direção de arte para o videoclipe também impacta no entendimento da personagem. A utilização de cores pastéis, o exagero em detalhes, figuras com formatos mais curvos, estátuas e itens que remetem à riqueza e à nobreza lembram muito do movimento artístico denominado de Rococó, um estilo muito influenciado e contestado pelo iluminismo francês. Ok, aqui vai novamente um grande e raso resumo sobre a história da arte. Estilo rococó basicamente é um movimento artístico que exalta a sofisticação, beleza e elegância da alta classe, originado de uma reação contra o movimento barroco no século XVIII. Barroco sendo muito lembrado como um movimento que exaltava o contraste entre luz e sombra e uma forte influência religiosa, marcado pelo contexto histórico da Reforma Protestante. As obras do estilo rococó, maioria das vezes, valorizavam a riqueza e o luxo, retratando cenas que expressavam um certo escapismo da nobreza francesa, como festas, piqueniques e encontros amorosos. Porém, enquanto essa arte celebrava a elegância e o prazer da alta classe, a mesma vivia um período de crise política e social na França, marcado pelo avanço do iluminismo. Ou seja, o rococó servia como uma máscara a esse declínio dos nobres. Um dos pilares do iluminismo é que ele defendia o uso da razão acima do da fé, e questionava o poder absoluto dos reis e rainhas, que geraria a queda dos que se diziam escolhidos por Deus, e marcando o declínio do antigo regime, contexto histórico em que o rococó se desenvolveu. Tá, mas agora voltando para Gira Gira, conseguimos notar várias referências sublimes sobre esses movimentos durante o videoclipe. A começar pelo título da canção, Gira Gira, que significa brilhante, cintilante ou iluminado, o que se pode conectar, de certa forma, com a palavra iluminismo. A utilização frequente desses planos de fundo, vestimentas, itens e estátuas parecem muito com as que o rococó utilizava antigamente. E assim a direção do clipe poderia tentar recriar essa beleza artificial que o movimento tentava transmitir da nobreza, ou no caso do clipe, da igreja ou da própria sociedade. O momento que Gira-chan quebra a estátua da deusa também pode ser conectado de forma simbólica. O fato da estátua apresentar uma imperfeição no seu rosto pode ser ligado a uma crise religiosa, e uma tentativa de mascarar as falhas desse sistema por meio da aparência idealizada e luxuosa. Não é à toa que ela veste um grande e lindo véu em seu rosto, escondendo a sua face. Já a destruição da estátua em si pode ser interpretada como uma metáfora para o próprio iluminismo, que surge para romper e questionar sobre essas tradições religiosas profundamente enraizadas, desestabilizando valores que até então pareciam sólidos e incontestáveis. Portanto, Gira-chan se apresenta como uma personagem que discursa sobre superação e aceitação, sendo a rachadura de um ciclo de julgamentos vindos de terceiros ou de nós mesmos, mostrando que ninguém merece sofrer por aquilo que seja diferente ou feio. Ela se torna um símbolo de revolta, coragem e de esperança para as pessoas que prosperam para um futuro mais iluminado. Tia é a personagem principal do videoclipe Domestic the Violence, lançado em março de 2022. Ela foi ilustrada pela artista Mozo, e é um pontapé inicial para falar das idol girls menos populares da maioria. Domestic the Violence é uma música sem muitos segredos. Como o título exibe, a música é sobre a violência doméstica. Um tipo de violência e toxicidade sofrida por uma grande parcela de mulheres em casais nos dias atuais. Esse fato impacta diretamente todo o conceito do design e trejeitos de Tia mostrados no videoclipe.
começando por suas expressões faciais e seu hábito de fumar, que estão ligados ao acúmulo de cansaço e estresse diário sofrido pela personagem. Olhares vazios, olhos escurecidos e feições densas, quase sempre de raiva ou exaustão. Além também do fato de Tia já ser no mínimo uma jovem adulta, e por consequência embutida mais adentro nos problemas da sociedade, potencializando suas angústias. Ao observar a vestimenta de Tia, podemos perceber que ela não é tão complexa. Conseguimos ver um vestidinho vermelho com mangas, luvas e meias pretas. Mas o que mais se destaca é o uso exagerado de utensílios metálicos, principalmente correntes e anéis. Embora funcionem como acessórios de beleza, esses elementos podem simbolizar a ideia de uma aparência bonita e bem cuidada por fora, porém existindo um sentimento constante de reclusão e aprisionamento por dentro. As rosas presentes em seu design também carregam um significado importante. Segundo o próprio artista, elas representam a corrosão causada pelos abusos e maus tratos que Tia sofre. Quanto maior a presença das rosas, mais escuro se torna o seu figurino, como se essa dor fosse uma contaminação que se espalhasse pelo corpo inteiro. Nesse contexto, os acessórios metálicos são vistos também como uma espécie de contenção, tentando impedir que essa corrosão avance ainda mais. As cores são outro fator que reforçam ainda mais essa construção simbólica de seu design. O vermelho e o preto predominam, transmitindo a ideia de um amor intenso, mas ao mesmo tempo destrutivo. Já o azul, presente principalmente no olho esquerdo e no interior do cabelo, traz um contraste significativo. Ele pode representar a verdadeira essência de Tia. Por exemplo, nas cenas em que ela demonstra revolta ou raiva, seu rosto é mostrado pelo lado do olho azul. E nos momentos de submissão, o foco recai sobre o lado do olho vermelho. Tia carrega no próprio corpo os sinais desse amor violento. Por fora, força e elegância. Por dentro, conflito, aprisionamento e uma identidade que luta para não ser apagada. A música e a personagem são uma mensagem de não aceitação desse tipo de abuso. Uma dor que se vive até no local que consideramos amáveis e seguros. Uma das violências menos noticiadas e denunciadas ao redor do mundo. Aquela que se tornou corriqueira e cruel. A tal da violência doméstica. La 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 まるで映画のエンドロールで愛してる愛してる愛してるなんてさよならみたい Akuru, apelidada carinhosamente pela comunidade, é a protagonista do videoclipe Ein no Akuhuri, ilustrada pela artista Numazu e lançada em 14 de março de 2022. Se você assistiu o clipe, pode perceber uma semelhança com o estilo e composição visual muito parecidos com o de Giragira. E isso não é à toa. Além do videoclipe possuir o mesmo ilustrador e produtor, o mundo em que Ein no Akuhuri se passa tem muitos indícios de ser o mesmo de Giragira. Ou seja, ambas as personagens e clipes estão conectados. Com isso, para entendermos o design de Akuru, precisamos compreender melhor seu videoclipe e tentar conectá-lo até certo ponto com Giragira. Até porque o design em si da personagem não nos revela tanta coisa. Ein no Akuhuri significa o dia após a eternidade, ou eterna manhã. Akuru nos é apresentada já nas primeiras cenas. Ela parece possuir uma personalidade e aparência frágil, cheia de machucados e quase sempre apresentando feições tristes e sem alma em seu rosto. Logo, nos é mostrado que ela leva consigo uma moldura, e mesmo implícito, parece muito com a Gira-chan. E conectando com o clipe de Giragira e sua letra que constantemente falava sobre a baixa autoestima de Gira-chan, isso fortifica ainda mais essa conexão entre ambas. Além também da grande presença da expressão Aishiteru, que significa eu te amo, na letra de Ein no Akuhuri. Mas devemos tomar cuidado para não confundir a música como uma canção puramente romântica, pois ela guarda um segredo bem mais controverso por debaixo dos panos.
あんまりじゃないか愛してる愛してるだだ同じ言葉繰り返している愛してる Mas a pergunta que surge é: se elas são do mesmo universo, cadê a Gida-chan? Bom, de análises e interpretações que eu fiz e vi, existe a teoria que Gida-chan não está mais fisicamente presente naquele local. Entenda como preferir. E toda aquela questão que aparece em Gira Gira, a partir do momento que ela troca de figurino e quebra a estátua, é tudo uma metáfora ilustrativa. E que por motivos de rebeldia ou desobediência, fez com que Gida-chan se tornasse como uma imagem de repúdio para aquele povo, chegando até o nível de repreensão para aqueles que apenas a conhecem. E fica evidente que a Kuru nutria um sentimento profundo por Gida-chan, sugeridos em cenas como a do quadro e nos momentos em que era cuidada por ela. No entanto, por nunca ter declarado esse amor, ele jamais irá se concretizar. Então ela vive o luto dessa perda, sendo frequentemente ilustrada junto de pombas brancas, símbolos de paz, despedida e lamento. A Kuru é uma personagem que passa a representar a dor de amar intensamente alguém e precisar conviver com essa ausência, podendo ser o motivo das escolhas artísticas de seu design. Outro detalhe que intensifica essa relação entre os clipes está nas datas de lançamento de ambos. Gira Gira foi lançado em 14 de fevereiro, no Valentine's Day, enquanto Ei no Akuhuri saiu em 14 de março, no White's Day, data em que tradicionalmente se retribui o amor recebido no Dia dos Namorados, porém com a Kuru, infelizmente, não podendo mais fazer essa tal devolução. Assim, Ei no Akuhuri se torna uma história de amor platônico, um amor persistente, intenso e vulnerável, personificado como a Kuru, de alguém que se arrepende de não ter dito um simples "eu te amo", para alguém que achava impossível se sentir amada, e que agora ambas vivem o dia após a eternidade. Você deve estar se perguntando, como assim Vivarium está em um vídeo sobre as personagens da Ado? Pois bem, eu explico. Vivarium é a segunda música autoral da Ado, depois de Shoka, lançada em 28 de fevereiro de 2026. Ela quebrou barreiras e certamente será um marco na discografia e na carreira da cantora, pois esse também é o seu primeiro videoclipe filmado na vida real. Tá, mas quem é Sawaki Ao? Vamos lá. No videoclipe de Vivarium, quem aparece em tela é obviamente a própria cantora Ado. Porém, o clipe não existe de forma isolada. Ele está diretamente ligado a outra obra lançada no mesmo período, o livro autobiográfico Vivarium, Ado e Eu. Na autobiografia, Ado utiliza um pseudônimo para se referir a si mesma durante a narrativa, denominada de Sawaki Ao. Na minha interpretação, esse é justamente o nome da personagem que vemos no videoclipe, funcionando quase como uma representação visual da própria biografia, sendo a própria Ado. Mas deixando bem claro que esse possivelmente não é o nome verdadeiro da cantora, que continua preferindo manter o anonimato. No livro, Ado compartilha histórias sobre o início de sua carreira musical e sobre sua infância, principalmente sua relação meio complicada com os pais, e as inseguranças que marcaram esse período da vida. Por ser uma autobiografia, esses relatos se conectam diretamente com o conceito da música. E isso se torna ainda mais significativo quando lembramos que essa é apenas a segunda música autoral da Ado. Ou seja, foi ela mesma quem escreveu a letra.
Isso por si só já carrega uma carga emocional muito mais profunda e delicada do que em outras músicas dela. Mas o elemento que mais se destaca do videoclipe era algo que ninguém esperava ver tão cedo. Praticamente todo o rosto da Ado, um mistério que todos os fãs carregam desde sua estreia. O que faz sentido, levando em consideração a proposta da música. O próprio título dela já ajuda a entender esse conceito. Vivarium vem da palavra vivário ou terrário, que é um pequeno ecossistema criado para abrigar e proteger seres vivos em um ambiente controlado. A própria Ado explicou que escolheu esse nome pensando em seu closet, o espaço onde ela costuma, até hoje, cantar, gravar e compor suas músicas. ビバリウムってその箱庭っていうそれがなんか私自身ともすごく置き換えられるなと思いまして、というのも私はやっぱりずっとクローゼットに入って歌を歌ってきたり、自分の部屋でこう好きなものに囲まれて、好きなボカロを聴いたり、ずっと自分の時間、自分の環境で生きてきたので、私のための私の環境、私の箱庭っていうのがなんかビバリウムっていうそのものともほとんど一緒だなと思ったので、ちょっと今回ビバリウムという言葉を選ばせていただきました。Na letra da música, Ado canta sobre sua busca por identidade e pertencimento, refletindo sobre o passado e o presente que moldaram quem ela é hoje. Em vários momentos, até parece que ela está conversando diretamente com seu eu do passado, mencionando inclusive seu carinho pelo Vocaloid e os pensamentos que tinha enquanto passava horas sozinha em seu armário. A direção do videoclipe tenta traduzir visualmente todos esses sentimentos. A edição cheia de cortes rápidos, contrastes de luz e sombras e movimentos caóticos transmitem a sensação de uma mente cheia de pensamentos e emoções se misturando. Ao mesmo tempo, o fato de o rosto da Ado nunca aparecer de forma totalmente clara pode ser interpretado de duas maneiras. Por um lado, como uma demonstração de conforto e confiança sobre si mesma. Por outro, como uma resposta às constantes cobranças de algumas pessoas para que ela revele completamente sua identidade. Ou daquelas que utilizam, por exemplo, inteligência artificial para construir seu rosto. Quase como uma ironia da cantora. Várias cenas reforçam esse trabalho da equipe em traduzir esses sentimentos. Quando vemos Ado cantando dentro do seu closet, cercada pelos figurinos de shows, parece representar o espaço onde sua identidade artística foi construída. Ela parada no meio de uma multidão de pessoas pode ser a sensação de isolamento e a dificuldade de socialização que ela própria menciona em sua história. Já a cena em que ela aparece caindo dentro d'água transmite uma ideia de imensidão emocional, quase como se estivesse submersa em seus próprios sentimentos. Mas talvez a cena mais importante do clipe seja quando Sawaki Ao corre pela cidade tentando alcançar Shando, ambas ilustrações que representam a Ado. Esse momento parece resumir a principal mensagem da obra, a busca constante por alcançar uma versão ideal de nós mesmos. Todos nós criamos, em algum momento, uma imagem de pessoa que gostaríamos de ser, uma versão mais forte, mais segura ou mais bem resolvida. O problema é que essa busca pode se tornar exaustiva, especialmente quando nasce de momentos de dúvida, insegurança e desordem emocional. No clipe, Ao correndo atrás de Shando representa exatamente isso. Uma tentativa da Ado de alcançar a própria Ado. Sawaki Ao e Ado são a mesma pessoa. A autobiografia e o videoclipe funcionam como duas formas diferentes de contar a mesma história. Uma conversa de artista consigo mesma, refletindo sobre quem ela foi, quem ela se tornou e quem ela ainda está tentando ser. Mesmo sendo uma música extremamente pessoal, Vivarium acaba tocando muita gente justamente por causa disso. A busca por pertencimento, identidade e aceitação é algo que impacta pessoalmente cada um. E talvez essa seja a mensagem mais bonita da música. Se até a Ado, uma cantora mundialmente famosa, ainda prefere cantar dentro do seu próprio espaço de segurança,
Então talvez não haja problema nenhum em nós também encontrarmos abrigo dentro do nosso próprio terrário. E é isso, obrigado por assistir até aqui, e muito obrigado também pelo apoio insano que o primeiro vídeo das Idol Girls teve. Caso ainda não tenha assistido, o vídeo vai estar aqui na descrição e no card aparecendo na tela. Lembrando novamente que todas essas análises saíram de interpretações minhas, então por favor não levem como verdades absolutas sobre os videoclipes. Assistam, entendam e compreendam as músicas também. Deixe aqui nos comentários feedback sobre as análises e qual a próxima Idol Girl que querem ver aqui, pois eu tentarei ao máximo trazer mais para vocês. Mas para isso eu preciso ver o apoio do público. Então por favor, deixe um comentáriozinho aqui embaixo, pois eu amo ler cada um. Não vou me alongar mais. Deem like e compartilhem muito esse vídeo para ajudar no crescimento do canal e para cada vez mais espalharmos a palavra da Ado pelo mundo. Até um próximo vídeo.